Olá, amiguinho! Olá, amiguinha! Como estão vocês? Tudo bem, garotos e garotas? Nós estamos aqui mais uma vez para a gente poder conversar sobre a palavra de Deus e é um momento muito importante para nós, em que nós devemos fazer com muita atenção e com muito respeito. Falando a respeito, você sabe o que significa respeito? Respeito significa você dar atenção, tratar a outra pessoa com honra. Significa você honrar a pessoa. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Nós vamos falar sobre o respeito. Primeiramente, a Bíblia, ela nos ensina muito sobre o respeito. Nós já conversamos que tudo que nós vamos fazer, tudo que nós vamos aprender, nós temos que ser baseados na Bíblia, a palavra de Deus. E é por isso que nós vamos aos versículos bíblicos. Nós vamos começar a nossa aula falando sobre o que a Bíblia fala sobre o respeito àqueles que são as pessoas mais importantes para nós, que são os nossos pais. Bom, nós estamos vendo aqui a figura de Moisés com as tábuas da lei, quando ele recebeu as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Isso está em Êxodo 20:12. Lá nos 10 mandamentos tem um mandamento, que é o 5º mandamento, que nos fala sobre o respeito aos nossos pais. Nos fala sobre honrar aos nossos pais. Diz assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Nós conversamos sobre isso. Isso é tão importante que o apóstolo Paulo, ele vem nos falar sobre isso na Bíblia Sagrada, quando ele escreve as suas cartas. Paulo, ele escrevendo as suas cartas aos Efésios, ele repete a mesma orientação que Moisés recebeu de Deus. Paulo diz assim: honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Efésios 6, 2 e 3. Isso é muito importante nós seguirmos. Por isso que nós estamos voltando a esse assunto quando falamos de respeito. Paulo, ele continua nas suas cartas, ele continua falando sobre isso. Ele não cita apenas uma vez. Paulo fala novamente. Ele diz assim na sua carta aos Colossenses: filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Nós sabemos que agrada ao Senhor quando os filhos obedecem aos seus pais. É o que diz a palavra de Deus em Colossenses 3, 20. O que significa obedecer aos pais? É fazer aquilo que os pais orientam. Sabe, queridos e queridas, nós temos na Bíblia um homem sábio, que é o mais sábio de todos os tempos, que é o rei Salomão. O rei Salomão foi um homem muito sábio, que ele deixou os seus provérbios escritos na Bíblia, e os seus provérbios são muito importantes. Um dia, o rei Salomão chamou os seus filhos e deu orientações aos seus filhos. Ele disse assim aos seus filhos, para que os filhos obedecessem aos pais, né, que era ele e as mães dos seus filhos. O rei Salomão disse assim: meu filho, obedeçam aos mandamentos de seu pai e não abandone os ensinos de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, eles estarão o protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Esse texto, ele nos diz coisas muito, muito importantes para nós. Ele diz assim, como é importante a gente seguir as orientações dos nossos pais, como é importante a gente seguir as orientações da nossa mãe. Ele diz que essas orientações devem estar amarradas ao pescoço. O que a gente amarra ao pescoço? A gente amarra ao pescoço coisas que nos enfeitam. Então quer dizer que quando a gente é obediente, quando a gente é um filho que agrada aos seus pais, nós temos enfeites naturais.
né? E quando a gente não agrada aos nossos pais, quando a gente não é obediente, a gente tem coisas que nos enfeiam. É isso que ele está dizendo quando diz amarre junto ao coração, ate-os ao redor do pescoço. Aí ele diz assim, quando você andar, esses ensinos de sua mãe te guiarão, ou seja, quando você estiver andando e você for decidindo as coisas da sua vida, você se lembrará dos ensinos de sua mãe e aí por conta disso você saberá como proceder. Quando você dormir, eles estarão te protegendo, ou seja, você vai conseguir dormir tranquilo, sabendo que nada de mal vai te acontecer porque você tomou decisões sábias, decisões certas. Quando você acordar, falarão com você. Por quê? Porque você se lembrará dos ensinos de seus pais, né? Pois o mandamento é lâmpada. Aquilo que seu pai manda você fazer, que a sua mãe manda você fazer, isso ilumina a sua vida. A instrução é luz, é ela que clareia as coisas para você. Você sabe como agir por causa que a sua mãe e o seu pai te deram instruções. E as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Se você quer andar e ser uma pessoa bem-sucedida na sua vida, você tem que seguir as instruções de sua mãe e de seu pai. O rei Salomão, o sábio rei Salomão, ainda disse assim para os seus filhos: ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze os ensinos de sua mãe. Provérbios 1:8. Ele sempre estava dizendo para os seus filhos para observar a instrução. Ele que era um sábio, já tinha experimentado muitas coisas na sua vida, ele estava dizendo aos seus filhos que a sabedoria também ensina que nós devemos seguir as instruções de nosso pai e nossa mãe. Nosso pai e nossa mãe são os nossos melhores instrutores. Ele diz ainda, o rei Salomão, ele diz ainda, o filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza a sua mãe. Ah, como é feio quando um garoto ou uma garota despreza os seus pais, despreza a sua mãe. Será que existe garoto e garota que despreza a sua mãe? Sim. Quando a sua mãe chama para fazer alguma coisa, pede para fazer alguma coisa, desdenha, fica fazendo careta, fica fazendo caras. Isso é desprezar a sua mãe, isso é desprezar o seu pai. E Deus, ele vê todas essas coisas. Os nossos pais são os nossos melhores instrutores. Eles gastam tempo da sua vida nos instruindo porque eles nos amam. Eles querem o melhor para nós. Eles não querem que nós tenhamos dificuldades em nossas vidas. Por isso, eles passam o tempo nos instruindo. Por isso, eles gastam o seu tempo falando conosco sobre as coisas maravilhosas que eles já aprenderam na vida, para a gente não precisar passar por dificuldades, nos sairmos bem durante a nossa vida. Isso é tão levado em consideração na Bíblia que o Senhor Deus deixa para nós advertências de coisas horríveis que poderia acontecer quando um filho despreza os seus pais. Ele diz assim em Êxodo 21:17: quem amaldiçoar o seu pai ou sua mãe terá que ser executado, morto. Então a palavra de Deus dizia assim antigamente, que quem desprezasse o pai ou a mãe precisava ser morto, para que isso resultasse em um exemplo para as outras pessoas, para que as outras pessoas aprendessem a respeitar seus pais e sua mãe. E um dia o sábio rei Salomão também nos deixou um texto na Bíblia, em Provérbios, que fala também coisas horríveis que poderiam acontecer com quem desprezasse pai e mãe. Os olhos de quem zomba do pai e zombando nega a obediência à mãe serão arrancados pelos corvos do vale, serão devorados pelos filhos do abutre. Provérbios 30:17. Olha que coisa horrível. Isso era uma maldição horrível que o sábio Salomão estava dizendo que poderia acontecer com aqueles que desprezavam seus pais e suas mães. Que coisa horrível.
A palavra de Deus nos ensina que nós devemos respeitar pai e mãe, mas não só pai e mãe. Nós devemos respeitar também nossos avós e todas as pessoas mais velhas. Você sabia que o seu avô e a sua avó também é sua responsabilidade? Lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4, o apóstolo Paulo, ele deixou uma orientação. Na sua carta, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim, que quem tem vô ou vó precisa ajudar, precisa cuidar do vó, daqueles que são velhos. Lá em 1 Timóteo 5,4, Paulo diz assim, mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Você está entendendo o que esse texto está dizendo para nós? Ele está dizendo assim, que os avós precisam ser cuidados, precisam ser zelados, a sua integridade física, né? O seu bem físico, o seu bem emocional, eles precisam ser cuidados. As pessoas mais velhas, elas são mais sensíveis, elas sofrem mais do que as pessoas mais jovens. As pessoas mais jovens são mais fortes emocionalmente, os mais velhos não, eles são mais sensíveis. Então, o texto da palavra de Deus está dizendo que é responsabilidade dos filhos e também dos netos zelar pelos seus pais, pelos seus avós e retribuir todo o bem que os pais e os avós fizeram. Então, você tem que cuidar dos seus pais. Quando seus pais estiverem velhos, é você que vai cuidar deles. É você que vai olhar se eles precisam de alguma coisa. É você que vai olhar se eles estão tomando o remédio direitinho. É você que vai olhar se eles estão se alimentando bem, se eles precisam de ir ao médico. É você, porque você é o mais jovem e o mais forte de todas as gerações. Você é o mais jovem e o mais forte entre os seus avós, os seus pais, chegando a você. Você é o mais jovem e o mais forte. Então a palavra do Senhor diz que os idosos, os velhos, eles estão sobre nossa responsabilidade. Isso significa que nós não vamos rir deles. Isso significa que nós vamos tratá-los com dignidade, com amor, com respeito, dar a eles a honra que eles merecem receber. Isso significa que eles serão bem tratados por nós. Isso significa que quando nós chegamos na casa deles, dos nossos avós, né, e depois que vocês tiverem as suas próprias casas, quando chegar na casa dos seus pais, vocês vão procurar saber se eles estão bem, vocês vão olhar se eles estão tendo o que alimentar. É você que vai ser o amparo do seu pai e do seu avô. É você e o seu pai que serão o amparo do seu avô e da sua avó. Você, o seu pai e a sua mãe. Mas a Bíblia também nos orienta que a gente deve respeitar não é só a família, não é só os mais velhos, a gente tem que respeitar pai, mãe, os mais velhos, as pessoas de nossa família. Nós precisamos tratar todos com respeito, com honra, mas também não é só deles. A palavra de Deus nos diz que nós devemos respeitar a todos. Olha essa figura aqui. O que está acontecendo? Você sabe olhar essa figura e fazer uma leitura da imagem para mim? O que está acontecendo aqui é que tem dois garotos zombando de um outro garoto. Colaram alguma coisa nas costas dele, estão zombando de um garoto, chamando ele de 4 olhos porque ele usa óculos. Você acha que está havendo respeito? Muitas vezes nós não somos as pessoas que colamos recadinhos mal educados nas costas dos nossos colegas, mas nós somos aqueles que riem, nós somos aqueles que acham engraçado, nós somos aqueles que incentivam com as nossas atitudes aqueles que fazem o bullying. O bullying não é de Deus, o bullying é falta de respeito. Tem gente que fala assim, mas isso é só uma brincadeira. Eu quero que você aprenda uma coisa.
Brincadeira só é brincadeira quando os dois gostam. Isso eu ensino para os meus filhos e para os meus alunos desde o primeiro dia de aula e desde que os meus filhos são pequenos. Brincadeira só é brincadeira quando os dois gostam. Quando os dois não gostam da brincadeira, isso não é brincadeira, é falta de respeito, é bullying. Então, nós não devemos nem fazer a brincadeira de mau gosto e nem incentivar a brincadeira de mau gosto. A palavra do Senhor nos diz lá em Mateus, capítulo 7, versículo 12. A palavra de Deus nos diz assim em Mateus 7, 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7, 12. O que significa isso? Significa que tudo que você quiser que aconteça de bom para você, você também tem que querer que aconteça de bom para outra pessoa também. Isso significa justiça. Tudo de bom que eu quero para mim, eu tenho que querer para o outro também. As coisas boas não devem acontecer somente para mim, mas para todos. A palavra do Senhor nos ensina isso. Então, se eu quero ser respeitada na minha escola, eu preciso respeitar também. Se eu quero ser uma pessoa amada na minha escola, eu preciso ser uma pessoa amorosa. Se eu quero ser uma pessoa que seja honrada na minha escola, eu preciso honrar. Quantas vezes nós na nossa escola vemos a nossa professora estabelecendo regras e nós vemos os nossos colegas desobedecendo a professora, desonrando a professora, quebrando as regras e nós achamos engraçado e nós rimos. Eu quero que você saiba que Deus não acha engraçado quando nós quebramos as regras. Deus acha bom e Ele se alegra quando nós o agradamos respeitando as regras. Os nossos professores, eles foram colocados na nossa vida para serem respeitados e honrados. Você tem os professores, os melhores professores que você poderia ter, porque Deus decidiu assim. São eles que foram colocados por Deus para te ajudar na sua caminhada. Eles foram colocados por Deus para que você pudesse aprender e ser uma pessoa melhor. Então eles precisam ser honrados, eles precisam ser obedecidos, eles precisam ser respeitados. Outra coisa muito importante diz respeito às profissões. Quantas pessoas têm profissões mais humildes e elas são desonradas por causa das suas profissões? Eu quero dizer para você, eu quero te lembrar, porque eu sei que você sabe disso, que todas as profissões, elas são importantes. Todos os trabalhos que são feitos, eles são importantes, desde o mais simples até o mais difícil, desde o mais braçal, que pode ser capinar, pode ser varrer, pode ser cuidar dos outros, como o mais burocrático, que é aquele pensado de fazer muitos cálculos e contas. Eu quero dizer para você que todas as profissões são importantes. Como é feio a gente ver pré-adolescentes, né, juniores e adolescentes rindo, gozando das pessoas porque acham que elas têm profissões inferiores. Não existe ninguém inferior a ninguém. Todos nós somos importantes. Deus deu a cada um a sua profissão. Deus deu a cada um aquilo que ele é para que ele fosse honrado. Todas as pessoas merecem honra. Todas as pessoas merecem respeito. E esse assunto sobre respeito é tão importante que o Senhor, ele quer que essas coisas que nós aprendemos, nós guardemos no nosso coração. Como ele disse, né, ata no pescoço, que esses ensinos eles sejam um enfeite para o nosso corpo. E a palavra do Senhor diz que essas coisas que nós estamos aprendendo agora, elas precisam ser ensinadas. Nós precisamos aprendê-las bem para quando nós tivermos os nossos filhos, nós podemos ensinar aos nossos filhos sobre essas coisas. A palavra do Senhor diz bem assim, que todas essas coisas, todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Conversem sobre elas quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Deuteronômio 6, de 6 a 7.
Mas como nós vamos ensinar aos nossos filhos essas verdades se nós não praticamos essas verdades? Nós vamos ensinar aos nossos filhos essa verdade quando elas forem as nossas verdades, quando elas forem coisas que nós praticamos. E também as nossas palavras terão mais força quando nós praticamos e ensinamos aquilo que nós praticamos. Nós precisamos aprender sobre o respeito. Respeite os mais velhos. Você viu que a Bíblia, ela nos ensina o respeito. A Bíblia nos ensina que nós precisamos respeitar os nossos pais, aos nossos avós, aos mais velhos, às pessoas que nos rodeiam, a todos que estão perto de nós. Por quê? Porque todos merecem respeito. A palavra do Senhor diz que nós devemos amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Tudo o que queremos que os homens nos façam, nós devemos fazer também, não é? A palavra do Senhor nos diz isso. E é isso que nós vamos fazer. Eu quero deixar com vocês hoje um texto para que vocês decorem. O texto que eu vou pedir para vocês decorarem é Mateus 7:12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7:12. Decorem esse texto e postem no grupo. E lembrem-se, respeitem os mais velhos, amem uns aos outros, respeitem os pais, respeitem todos, que você vai ser uma pessoa respeitada. Deus abençoe você. Lembre-se que eu te amo.